Tem uma coisa que é comum e é uma dúvida, né, que as mães, os familiares às vezes ficam. Quando é que vai indicar, se tem indicação ou não? Quando que eu preciso substituir esse rim? Até onde ele vai? Como controlar a ingestão de líquidos em uma criança com insuficiência renal? Antes de responder essa pergunta, eu vou falar para você que mandou essa pergunta. Eu vou te contar um exemplo que eu vi na minha residência de nefrologia. E aí você vai ver o quão difícil é isso. Importantíssimo segmento com psicoterapia, para que essa criança tenha tempo e ferramentas para digerir toda essa notícia, toda essa informação, para que ela consiga se adaptar a essas novas adequações. Oiê! Esse é o Hemodiálogos. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de saúde da NefroStar. Eu sou Jéssica, médica nefrologista. Para você não perder nenhum conteúdo da nossa timeline, é só se inscrever no canal ou então seguir o @NefroStar. Nossos episódios saem todas as quartas-feiras e eu conto com a presença de vocês. Para hoje, nós vamos falar sobre um tema muito bonitinho. Vamos falar sobre nefropediatria. E para isso, nós temos uma grande convidada, a Giovânia Eringer, que é nefropediatra do Grupo NefroStar. Tudo bem, Giovânia? Olá, Jéssica, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, a toda a equipe do Hemodiálogos pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui e uma honra falar de algo que eu realmente gosto muito. Eu sou apaixonada pela nefropediatria. Ah, que graça! Giovânia, eu queria, antes de mais nada, que você explicasse pra gente por que você está falando sobre nefropediatria conosco hoje. Sou nefrologista pediátrica, conforme você falou, atuo na NefroStar em São José dos Campos, né? Amo a nefrologia pediátrica e amo ainda mais a doença renal crônica, as terapias de substituição. E fui convidada para falar desse tema por ser algo que eu realmente gosto muito. Ah, muito bom ter você aqui conosco. Antes de mais nada, como eu já deixei claro, eu sou médica nefrologista, mas são duas coisas muito distintas. A gente está falando hoje de nefropediatria, ou seja, um universo que está lado a lado na nefrologia, mas que é muito diferente. Tem algumas coisas que são bem peculiares da nefropediatria. Mas, para a gente ter um local de partida, a gente pode começar, por exemplo, explicando exatamente o que se trata doença renal crônica. Bem, Jéssica e a todos vocês que nos assistem, a doença renal crônica é quando há um comprometimento da função renal, levando a um declínio da função normal do rim. E isso acontece tanto em adultos quanto em crianças. E a doença renal crônica, ela é classificada em estágios, né? E os estágios recebem numeração, né, do 1 ao 5, quanto maior o número, maior o grau de comprometimento, ou seja, menos esse rim está funcionante. Uhum. Né, e esse comprometimento da função renal, ele pode ser por diversas causas. E ainda antes de entrar em mais detalhes sobre isso, achei interessante você falar que é um universo diferente. Realmente, o paciente renal pediátrico não é um adulto pequenininho. As patologias são diferentes, as abordagens terapêuticas, em muitos casos, são diferentes, as causas da doença renal crônica são diferentes. Sim. Então, realmente, é um universo à parte. Um universo pelo qual eu tenho curiosidade, mas assim, eu não sou, né, a melhor pessoa. Então eu vou aqui ser o veículo das perguntas de todas as pessoas que estão do outro lado para a gente conversar mais sobre esse tema. Bom, eu acho que um lugar para a gente conversar bastante é, por exemplo, as causas de doença renal crônica, que a gente sabe que entre adultos e crianças existem uma diferença importante sobre as causas. Em geral, os adultos estão mais relacionados com doenças crônicas, então hipertensão, diabetes. E nas crianças, quais são as causas mais comuns de doença renal crônica? Na pediatria, né, nos pacientes então pediátricos, as causas são realmente diferentes. São principalmente
o que nós conhecemos pela sigla em inglês, CACUT, que é uma sigla aí conhecida e falada especialmente no meio médico, acadêmico, que significa malformações dos rins e do trato urinário. Como assim? Pacientes que já nascem com um comprometimento do rim, por exemplo, displasia, já nasce com um rim não funcionante, válvula de uretra posterior, que também é algo já que acontece durante a formação do órgão intraútero. Então, esses são alguns dos exemplos, né? Existem várias outras malformações, além de doenças hereditárias, também algumas doenças hereditárias, algumas glomerulopatias. Essas são as mais comuns de levar o paciente ainda na faixa etária pediátrica para necessitar de uma terapia de substituição renal. Como você falou antes, no adulto, né, a principal causa aí do paciente precisar de diálise, transplante, é hipertensão, diabetes. Não que o paciente pediátrico não é acometido, não seja acometido por essas doenças. Também são, as crianças também são. Só que como é uma doença que vai comprometer o rim ao longo dos anos, quando o paciente chegar a ter disfunção renal secundário ao diabetes e à hipertensão, que possa ter começado na infância, ele já está numa faixa etária já de um adulto jovem, né, numa fase final aí de adolescência, já entrando na idade adulta. Então, também acontece. Mas nas crianças, então, se você for em um centro de hemodiálise, por exemplo, pediátrico, as principais causas são essas que eu falei. O CACUT, as malformações dos rins e trato urinário, as doenças hereditárias, algumas glomerulopatias. Sim. E a gente entende que quando uma criança fica doente, parece que a família toda está doente junto, né? Sim. Então, a gente observa que existe uma mudança, por exemplo, no hábito, no estilo de vida, que vai acontecendo em todos os componentes dessa família. Como que o nefropediatra aborda essa questão? Por exemplo, dieta, mudança da rotina de casa e etc., que são muito frequentes, né? Acompanhando o paciente quando a gente fala de tratamento conservador, né? No caso das doenças renais pediátricas, envolve realmente toda a família. Acho que não só no caso da nefrologia pediátrica, mas de outras especialidades dentro da pediatria, acaba envolvendo toda a família. A começar pela consulta, né? O paciente menor de idade não pode ir à consulta sozinho, então já começa por aí. E as nossas orientações, direções, solicitações, envolve toda a família. Porque a criança precisa do exemplo, então não adianta, por exemplo, eu falar para a mãe de um renal crônico que ele precisa de uma dieta com pouco sal e toda a família comer uma dieta rica em sal. Como que essa criança vai aderir às orientações e vai aderir se está vendo que a família come de outra forma? Então, eu costumo até brincar com as mães e com os pacientes que a orientação é para todo mundo, vai ser imprescindível pro paciente e vai ser benéfico para os demais que vão ficar saudáveis também. Exatamente, né? É o estilo de vida saudável que vai invadir essa família, né? Sim, acaba que todos precisam aderir e a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que ela ouve, né? Então, se a mãe faz e cobra, estimula que essa criança faça, por exemplo, uma mudança de dieta, se a mãe também faz, vai ser muito mais fácil que essa criança consiga aderir, né? Giovanni, agora pensando em puericultura, vamos falar assim, quais sinais de alerta que fariam assim uma mãe pensar que, olha, eu deveria procurar um nefrologista pediátrico ou eu deveria aprofundar investigações dentro da rotina da criança? O que pode estar de diferente assim para chamar a atenção? Sim, algumas coisas já tem que levar essa mãe a procurar. Por exemplo, se durante a gestação ela foi uma gestação que tinha alteração de líquido amniótico, no ultrassom, se o radiologista viu que tinha alteração no cordão umbilical, não tinha os vasos adequados, tinha número reduzido de artéria, já é uma indicação de procurar o nefro
nascimento. Outra coisa, se foi prematuro, porque se essa criança nasceu antes da conclusão da formação dos néfrons, essa criança vai nascer com um número reduzido de néfrons. Então, ela é um paciente que merece um cuidado, que nós chamamos de renoproteção. Ele vai precisar de orientações e de cuidados para proteger esse rim, que provavelmente já vai ser um pouco comprometido pelo número reduzido de néfrons. Então, já é algo que chama atenção e esse paciente é um paciente que deverá ser encaminhado para o nefrologista. Outros casos, se na família tem doenças hereditárias ou síndromes que sabidamente comprometem os rins, ainda que numa fase mais tardia. Mesmo que seja uma doença hereditária que se sabe que vai levar 1, 2 décadas para comprometer, esse paciente deve acompanhar com o nefropediatra, exatamente para fazer orientações que vão preservar a função por um longo período, para que essa criança consiga viver com a função dos rins dela por mais tempo. Preservada. Agora, de uma criança maior, quais são os sinais que a mãe tem que observar ou que o pediatra de repente chama a atenção do pediatra e que sinalize para ele, para o pediatra ou para a família que essa criança deveria procurar um nefro. Nas consultas com o pediatra, essa criança tem que ter aferição de pressão. Então, se teve alguma alteração no percentil da pressão, tem que ser um motivo que chame atenção, porque a causa da hipertensão na infância, em grande parte dela, em sua maioria, é uma hipertensão secundária. E isso pode ser de causa renal. Então, tem que ir para o nefro avaliar. Outra coisa, se é uma criança que tem urina com espuma, a espuma não é normal na urina. Se tem espuma, sinaliza para nós que pode estar acontecendo perda proteica. Perda de proteína. Então, chama atenção. Eu costumo falar para as mães que eu sigo no consultório, que é uma espuma, não é aquela espuma pela altura do jato urinário até o vaso sanitário. Essa espuma da altura é uma espuma que se desfaz rapidamente. Agora, a espuma relacionada à proteinúria é como se tivesse jogado um detergente no vaso sanitário, como se tivesse posto um detergente e jogado água, ela fica. É exatamente isso, forma umas bolinhas, a espuma que permanece por mais tempo. Então, se a mãe percebe essa espuma no xixi dessa criança, deverá procurar, porque tem que ser investigado se está ou não acontecendo essa proteinúria. Ou se é uma criança que apresenta hematúria, que é o sangue na urina. Não é normal ter uma urina com sangue. Se teve, pode ser sinal de que tenha cálculo renal ou uma glomerulopatia, então ela precisa ser avaliado. Ou crianças, por exemplo, que têm alterações do hábito miccional. Perdas urinárias, né? Perdas urinárias, seja diurna ou noturna. Aqui cabe um parêntese. Até 6 anos, a gente considera ainda como normal a perda urinária noturna, que nós chamamos aí, essa perda urinária tem um nome técnico aí de enurese, né? Mas é o vulgo xixi na cama. Isso. Então, até em torno de 6 anos, é considerado aceitável, tá normal. Acima de 6 anos, já sinaliza pra gente que tem algo que merece ser avaliado. Pode ser uma disfunção do trato urinário inferior, pode ser algumas patologias que precisam de abordagem, às vezes só uma abordagem de fisioterapia de trato urinário, uropélvica, às vezes precisa de medicação, então precisa ser avaliado também. Essas são algumas das coisas que chamam a atenção e que merecem ser avaliado pelo especialista. E é prudente ir, se o especialista avaliar, não achar nada, vai avaliar a possibilidade de alta ou se precisa ser monitorado a longo prazo, às vezes a cada ano. Como é que vai ser o acompanhamento? Sim. Aí é com o médico que vai estar seguindo. Ok. Reparei que ao longo da sua fala, você salientou a nefroproteção. Sim. E como são as medidas de nefroproteção que a gente faz direcionado principalmente ao cuidado das crianças? Então, quando a gente fala de nefroproteção, conforme eu tinha falado antes, são medidas que nós fazemos para tentar preservar por mais tempo a função do rim, aquela função daquele rim que tem um comprometimento. Eu quero
prolongar a vida útil desse rim. Então, eu vou usar algumas medidas. Por exemplo, a dieta adequada. Pacientes que têm doença renal crônica precisam sofrer uma adequação da dieta. E isso também é algo que tem sido muito enfatizado na parte de nutrição relacionada à nefrologia. Hoje em dia, nós não falamos mais em restrição, nós falamos em adequação da dieta. Especialmente na criança, porque esse é mais um ponto, Jéssica, de diferença entre o paciente de nefropediatria e de nefroadulto. O paciente pediátrico, ele ainda está em fase de crescimento. Então, se a gente faz restrições inadequadas, vai comprometer o crescimento dessa criança. Então, por exemplo, a adequação da dieta é o ajuste de acordo com o clearance que essa criança tem, ou seja, de acordo com o quão comprometido está esse rim. E isso é algo totalmente individualizado. Sim. 2 pacientes pediátricos com a mesma patologia, eles têm clearances diferentes, eles têm necessidades de adequações diferentes. É algo muito individualizado. Então, a nutricionista especializada em nefrologia, que tenha conhecimento pediátrico, vai fazer essa adequação. Importantíssima a adequação do aporte proteico. Sim, porque se fica em excesso, prejudica o rim. Vai sobrecarregar o rim nessa metabolização. Se fica abaixo do mínimo que ele deveria, vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Então, a nutrição é uma das medidas de renoproteção importantíssimas. Outra medida, controle pressórico. É muito comum pacientes que têm doença renal crônica começar com elevação da pressão ou já apresentarem, né, uma hipertensão de base. Então, o controle bem rigoroso dessa pressão é um fator que vai prolongar a vida desse rim. Então, controle pressórico, outro fator importante. A ingestão hídrica adequada. A maioria dos pacientes pediátricos com doença renal crônica não precisam de restrição hídrica, especialmente numa fase inicial. Às vezes, numa fase que já está muito próximo de precisar de terapia, às vezes se faz necessário. Mas a maioria não precisa. A maioria dos pacientes com doença renal crônica na faixa etária pediátrica são poliúricos. Grande parte deles. Então, mesmo nas vésperas de começar uma terapia de substituição… Isso é outra diferença. É outra diferença gritante. Então, o controle hídrico adequado, que mais uma vez é individualizado de paciente para paciente, de acordo com a patologia que esse paciente tem, de acordo com a diurese residual dele, o quanto ele ainda faz de xixi, e isso é avaliado pelo nefro. Uma outra coisa importantíssima é evitar ao máximo o uso de anti-inflamatórios. E aqui cabe uma ressalva. Isso é igual. Hashtag somos iguais. Aqui cabe uma ressalva. Você que tem filhos, cuidado com o uso de anti-inflamatórios para febre, para dor, para aquela irritação na garganta. Ah, não está inflamada não, toma só esse anti-inflamatório. Cuidado, o anti-inflamatório é potencialmente lesivo para o rim. É o que nós chamamos de nefrotóxico. Então, evite, inclusive, o ibuprofeno, que nós sabemos que é muito usado porque ele é palatável, né? Sim. Ele é muito fácil de administrar, a criança aceita muito bem, porque o gosto realmente é bom, então a criança aceita facilmente. Mas ele é potencialmente lesivo para o rim. Então, evitar o uso de anti-inflamatórios, cuidado com a dieta com relação ao sal, o excesso de sal, então é potencialmente lesivo para esse rim. Bem, em resumo, cuidado com a nutrição, uma adequação da dieta, um controle bem rigoroso da pressão arterial, evitar o uso de anti-inflamatórios, um controle hídrico, ou seja, do quanto que vai ingerir de líquidos também adequado. Evitar infecções urinárias. Aqui é interessante, porque parece que é algo que a gente não tem muito como fazer, e temos sim. Por exemplo, manter um hábito miccional, diureses, né, com intervalo no máximo a cada 3 horas. Porque se ultrapassa de 3 horas, aumenta a probabilidade de facilitar uma infecção urinária pela estase. A urina fica em estase naquela bexiga, facilita. E eu costumo brincar com as mães dos meus pacientes que é muito mais legal brincar do que fazer xixi. Então as crianças não querem parar a brincadeira para ir fazer xixi. Muitos são assim. Eles vão parar para ir ao banheiro quando já estiver no limite. Quando a bexiga estiver quase estourando. Isso, aí eles vão. Então, micções com intervalo
adequado, e no máximo a cada 3 horas. Importantíssimo ingerir água após a micção, porque Sim. aí você vai restaurar, né, A manter a hidratação. volemia adequada para, eu falo com as mães que é para próxima micção. É. Então, isso também é um fator que ajuda, né? Ajuda a preservar a função desse rim. Eu percebo que o nefropediatra, ele lida com uma faixa etária de pacientes bem extensa, que são pacientes muito distintos, mesmo que tenham, vamos dizer, o mesmo grau aí de disfunção ou de doença. Então, assim, como interpretar esse paciente? Desde lá do RN, né, até o quase adulto ali, 17, né, quase beirando ali o adulto jovem. Como é que é essa distância toda entre seus pacientes? É desafiador, porque são coisas bem distintas mesmo, né? Por exemplo, um RN de 2,5 kg é muito diferente de um adolescente de 60 quilos, de 55 quilos. Muda em relação a abordagens, a doses, né? Na pediatria, tudo relacionado a quantos quilos o paciente tem, desde o cálculo das doses até uma prescrição de hemodiálise, depende de quantos quilos tem. Tem muita matemática nessa pediatria. Muita. Certo. Bom, a gente tem um grande desafio, né, quando a gente fala de doença renal crônica e crianças, adolescentes, que é mantê-los na curva de crescimento / desenvolvimento esperada para a idade, estando eles em evolução da doença renal crônica. Quais os desafios que você encontra no seu dia a dia de atendimento de pacientes quando a gente fala sobre essas duas questões? Crescimento, desenvolvimento e doença renal crônica. Comprometimento da estatura, do crescimento, realmente é algo muito presente dentro da nefrologia pediátrica. Porque várias das patologias que acometem os nossos pacientes, né, as nossas crianças, são doenças que vão comprometer a estatura. Às vezes algumas síndromes e outras doenças que levam à doença renal crônica, por si só já vai comprometer a estatura. E isso também se estende quando iniciamos a terapia de substituição renal. E aí, eu acho que nós podemos também já entrar nesse assunto. Vamos lá! Na terapia de substituição renal, existem várias opções, né? Algumas opções. A maioria delas compromete realmente a estatura desse paciente. A gente tem que estar sempre lembrando a consulta do nefropediatra, especialmente do nefro que está acompanhando a criança em terapia de substituição, envolve avaliar a curva de crescimento. Alguns deles têm indicação de hormônio de crescimento e aí acompanha em paralelo com o endocrinologista pediátrico. E isso realmente é um desafio para nós, porque nós temos que pensar que vai ser um adulto com uma estatura final abaixo, né? Na maioria dos casos. E isso a gente tem que pensar e medir todos os esforços para que isso seja o menor possível o dano, né? Isso, porque também gera um impacto social para a criança no Sim. futuro e toda essa demanda, né? Então, assim, se a gente está nesse momento em que não houve fusão, né, dos ossos, acho que ainda é um momento que cabe todas as atitudes possíveis para a gente tentar, pelo menos, na altura final, ter um bom impacto, né? Sim, a gente começou a falar, eu falei que repercute, né, a terapia de substituição renal. Posso já abordar esse assunto? Fica à vontade. Tem uma coisa que é comum e é uma dúvida, né, que as mães, os familiares às vezes ficam. Quando é que vai indicar, se tem indicação ou não? Quando que eu preciso substituir esse rim? Até onde ele vai, né? Então, assim, nós vamos muito seguindo… Muito importante essa pergunta, né? Conforme eu falei no início, a doença renal ela é didaticamente, academicamente separada em estágios, né? E conforme vai avançando, quanto maior o número, maior o grau de comprometimento, vão surgindo algumas complicações inerentes a essa deficiência desse rim, como, por exemplo, acidose, anemia, hipertensão, elevação do ácido úrico, elevação do fósforo, coisas relacionadas ao déficit de função desse rim, renal, que não está conseguindo mais atuar. E aí, quando então, né, muitas mães
ficam nessa dúvida, familiares. Quando então que a criança vai precisar começar uma terapia, vai precisar substituir esse rim? E de que forma isso vai ser feito? Como que eu escolho essa substituição? Em média, existe um número que é um norte, mas não é o único fator, que é o clearance, né, de creatinina. Quando esse clearance está abaixo de 15, nós chamamos já de doença renal estágio 5. Abaixo de 15, já há alta probabilidade de necessidade de substituir esse rim, mas não é unicamente esse número que me norteia e não é mandatório esse número. Sim. Ele é apenas mais um parâmetro, dentre vários que nós avaliamos. O clearance, então, é um deles, mas tem parâmetros clínicos. E laboratoriais. Então, por exemplo, se é um fósforo que está excessivamente alto, potássio persistentemente alto, que as terapias medicamentosas não estão dando conta de segurar, e nós sabemos que isso é importante estar sob o controle. O fósforo alto vai elevar em muito os riscos das doenças cardiovasculares, vai aderir na parede dos vasos e vai gerar um comprometimento de vasos cardíaco. O potássio, importantíssimo que ele esteja controlado, porque ele alto risco de arritmia, proarrítmico, né? Então a gente tem que controlar. A acidose, porque a acidose, nós voltamos no assunto do crescimento, vai comprometer diretamente o metabolismo ósseo. Sim. Então vai comprometer a qualidade desse osso. Bem como o fósforo também, como né? Como o fósforo também, exatamente. Todos os dois feedback positivo aí para... Sim, comprometendo então a estatura. Então, laboratorialmente, se esses fatores estão fora do controle, a gente não consegue um controle laboratorial adequado só com as medicações. Anemia também. Sim. Se eu estou já em uso de ferro, de eritropoetina, e ainda assim está difícil controlar, são fatores que vão somando aí para a nossa decisão. E clinicamente, se o paciente já está com sintomas de uremia. Então, o que é a uremia? Quando a ureia já está alta demais e os demais fatores também começam a determinar sintomas. O paciente começa a ter... ele começa a ter inapetência, então diminui o apetite dessa criança, porque ele fica nauseado, tem náusea, então dificulta a aceitação de dieta. Fica uma criança menos ativa, ela começa a se prostrar, é uma criança que já não tem mais pique para brincar, que reduziu, agora ele só quer ficar deitado, ele não quer levantar, mais sonolento, uma criança que está dormindo boa parte do dia. Quando está com esses sintomas é que já está muito comprometido, já até passou do time de começar, né? Então, ainda que não tenha o 15 de clearance, quando há esses sintomas, essa associação de valores laboratoriais e dos sintomas clínicos, é importante que já se pense em substituição. Sim. Entendi. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma família de um paciente meu renal crônico, está no estágio 4, e eu exemplifiquei, inclusive, sobre isso. Existem casos que nós, por exemplo, que às vezes está com clearance de 15, 14, e a gente precisa começar a terapia. Sim. Às vezes é uma criança que está com 10 e não começou ainda. Exatamente porque depende de vários fatores, não é apenas do número 10, 15, né? É um conjunto de fatores e a gente tem que fazer uma análise totalmente individualizada. Então, a gente leva em consideração esses vários fatores. Giovânia, mas aí vamos dizer que nós chegamos nesse momento em que a gente coloca as cartas na mesa para falar com os nossos familiares, com a família toda, que é dada a hora da substituição. Quais são os métodos disponíveis para os seus pacientes? Também, como seria a melhor escolha? Bem, chegado então esse momento, conforme você mesmo falou, o rim já não está dando mais conta, eu preciso substituí-lo, existem algumas opções. A diálise peritoneal, que precisa ser avaliado de acordo com as características não só do paciente, como da família. Sim. A diálise peritoneal é uma diálise que é feita depois de uma avaliação do domicílio, adequações necessárias, é feita em casa depois de um adequado treinamento dos responsáveis. Normalmente é feita
no período noturno, automatizada, com uma máquina. A criança é submetida à colocação de um catéter na cavidade abdominal, de forma cirúrgica. E aí esse catéter vai ser conectado diariamente a essa máquina, que vai ter bolsas de líquidos, que na verdade são substituições, são dialisados, são líquidos que vão promover a troca. Esse líquido é colocado dentro da cavidade da criança, de acordo com a prescrição, de acordo com a necessidade de cada paciente, em geral feita no período noturno. Mas isso tudo depende de várias características. Se o paciente tem bastante diurese ou não, se é uma família que está apta e também que deseja. Às vezes está apta, mas não deseja fazer esse tipo de tratamento no domicílio. Então, essa é a diálise peritoneal. Aí, a hemodiálise é feita, então, a purificação do sangue através de uma máquina em um centro de diálise, né? Existem agora algumas modalidades diferentes, né? Isso. A hemodiálise é a convencional, que a gente já conhece de longa data. E nós temos aí, mais recentemente, não tão recentemente, mas aí já no Brasil há em torno de uns 10 anos, a hemodiafiltração. Que também conhecida é feita pela sigla HDF. Isso, é a HDF. Que tem mecanismos de ação, formas de purificação desse sangue diferente. Vou explicar um pouco melhor. Então, tanto a hemodiálise quanto a hemodiafiltração é feita uma purificação, ou a máquina vai exercer a filtração desse sangue, fazendo o papel desse rim que não está mais funcionante ou não está adequadamente funcionante. Também é colocado um catéter, também cirurgicamente, em alguma veia do paciente, de forma a ficar com esse catéter central, bem localizado e profundamente. E aí a máquina faz a troca. Esse sangue vai ser puxado por uma via, passa por dentro da máquina e é devolvido pela outra via para o paciente. Essas modalidades, elas têm uma diferença entre si. A hemodiálise convencional, ela usa basicamente o processo físico de difusão, que é aquilo que a gente conhece já da nossa época de escola. Diferença que vai de passar, concentrações exatamente. E tchau. Vai passar do meio mais aula concentrado para o menos concentrado. Então, o sangue vai entrar em contato dentro da máquina, vai ter um filtro e ele vai entrar em contato com a solução do dialisato, que vai estar com concentrações diferentes do sangue e ele vai acabar retirando aquilo que não serve mais ao organismo ou que está em excesso, que até tem utilidade, mas que está em excesso. A hemodiálise, o mecanismo físico é basicamente a difusão. Agora, a hemodiafiltração, que é um procedimento mais novo, é um processo mais novo, ele foi até hoje a modalidade terapêutica que mais se aproxima da função do rim nativo, do rim original. E ela usa 2 processos físicos. Então, é a terapia de substituição renal que combina a difusão, que já tinha na hemodiálise convencional, e acrescenta a convecção. A convecção é um processo físico que nós exercemos uma pressão hidrostática. Sim. E aí, através dessa pressão hidrostática, a água vai passar pelos poros do filtro, da membrana, e vai carregar junto as outras substâncias, exatamente pela pressão hidrostática exercida. Na diálise convencional, acaba acontecendo um pouquinho de filtração e de convecção, porque a água também é filtrada, só que em volume bem menor do que na hemodiafiltração. Então, a hemodiafiltração, ela é a combinação das duas modalidades, dos 2 processos físicos, da difusão e da convecção. Essa troca, essa passagem do líquido que vai carregar junto as toxinas, as substâncias, as moléculas que não servem mais ou que estão em excesso, passagem dessa água em grande volume. Essa é a diferença, assim, em alto volume. Como que é feito? A gente retira muito, mas ao mesmo tempo já repõe. Sim. Então, chamados líquidos de reposição. Os trabalhos mostram que a HDF, que, como você falou, é a sigla, né, da hemodiafiltração, é a modalidade que mais se aproxima da função do rim nativo, exatamente por exercer uma troca em alto volume, em grande quantidade. É retirado em grande quantidade o líquido, mas é reposto de forma a não instabilizar o paciente, né? Tem
um efeito benéfico muito maior do que a hemodiálise convencional. Inclusive, nós temos alguns trabalhos, né, que evidenciaram, compararam as duas modalidades. Exato. A hemodiálise e a hemodiafiltração. E a hemodiafiltração tem várias vantagens em relação à hemodiálise convencional. O material usado, o capilar, é um capilar, né? A membrana que vai fazer essas trocas é uma membrana que tem uma permeabilidade maior e que permite passagem de moléculas médias, de moléculas maiores. Na diálise convencional, só as pequenas passam. E dentre essas moléculas maiores que a gente consegue remover na hemodiafiltração, estão as moléculas inflamatórias, as toxinas. Então, num geral, o que acontece, o paciente que faz hemodiafiltração, bem simploriamente falando, ele é um paciente menos inflamado. Sim. Então, ele tem, né, um estado inflamatório muito menor. Aí, na literatura, alguns trabalhos mostram, inclusive, tem um trabalho pediátrico que foi muito legal, que é um estudo que não saiu agora, já tem alguns anos, mas foi um trabalho muito interessante, que chama 3H. Os 3Hs é de hemodiafiltração, um deles, o outro é de heart, de coração, e o outro de height, de altura. Então, nesse trabalho, foi um trabalho exclusivo pediátrico, foi um trabalho feito com o objetivo de comparar estatura e comprometimento cardiovascular exclusivamente em pacientes pediátricos que realizavam hemodiálise versus os que realizavam a hemodiafiltração. E foi um trabalho bem interessante. Foi feita uma separação entre o grupo que faria, né, alguns pacientes da hemo, outros da hemodiafiltração. E esse trabalho mostrou, em relação ao crescimento, as coisas que ele se propunha avaliar inicialmente. A estatura. Os pacientes que estavam em hemodiálise, eles foram avaliados ao longo de 1 ano, esses pacientes. O trabalho durou, em média, quase 3 anos, mas o período de observação era de 1 ano para cada paciente, né? Os pacientes que estavam em hemodiálise não apresentaram crescimento ao longo desse 1 ano. Era feita avaliação no início do trabalho, depois semestralmente, as medidas antropométricas e no final do trabalho. Em relação à estatura, na hemodiálise os pacientes não apresentaram crescimento, na hemodiafiltração eles apresentaram um crescimento significativo, o que pra gente é muito importante, porque vai gerar uma estatura final melhor. É o que a gente chama de vai preservar o potencial de crescimento do canal familiar dessa criança. Sim. Então, ele vai conseguir atingir a meta familiar dele. Exatamente, não vai ser nenhum Michael Jordan, né? Mas vai atingir a meta que é esperada quando você faz o cálculo relacionando os dois genitores, né? Sim, a carga genética que essa criança tem. Sim. Obviamente, isso tem que ser levado em consideração. Muito. Pensando toda na questão social de um adulto com baixa estatura, toda a repercussão que isso traz, né? Aí, o outro fator, em relação aos riscos cardiovasculares, houve melhora na parte dos pacientes. Eles ficaram estáveis ou melhoraram nos que estavam em HDF, enquanto que os que estavam em hemodiálise tiveram piora dos parâmetros avaliados. Outros fatores que também foram avaliados de forma secundária nesse trabalho foi em relação a bem-estar, através de questionário de qualidade de vida que era aplicado aos responsáveis. Foi visto muito interessante que os pacientes que faziam HDF, eles tinham uma recuperação pós-sessão muito rápida. Alguns falavam que nem tinha tempo de recuperação, já saía normal. Eram crianças que saíam normal da sessão, já ativo, brincando, normal. Não tinham aquele tempo que nós conhecemos aí como ressaca depois da hemodiálise convencional. Aquela sensação de preciso dormir, não consigo fazer nada depois da diálise. Primeiro eu tenho que dormir algumas horas para depois voltar ao meu padrão, né? Então, na HDF, a maioria não teve esse tempo de recuperação pós. Eles já saíam, já com o tempo, já normais, ativos como antes da sessão. O que também é muito importante, né? Porque isso a gente vê relatos até de adultos. É muito comum nos adultos a gente ouvir deles, dos pacientes, que na HDF eles não têm esse tempo de recuperação, eles já saem normais ou é muito rápido, né? É muito interessante de ver os pacientes que migraram de uma modalidade para outra.
migrando, né, pacientes que faziam hemodiálise e migraram para hemodiafiltração. Que trazem esse mesmo discurso, né? Fala deles, né? Tipo, que mudou da água para o vinho, né? Eu achei interessante porque a gente descobre que a pediatria também está estudando, claro, que levando outros parâmetros em consideração, mas está estudando essa relação, né? Hemodiálise e hemodiafiltração. Alguns critérios, né, que a gente estuda nos adultos talvez seja um pouco diferente. Acho que no caso de vocês, a grande cereja do bolo é realmente a estatura final, que é muito, pra gente, não é uma coisa que a gente vai pesquisar, mas observo, né, que é possível identificar que existe uma sobreposição aí, né, uma avaliação entre esses dois métodos e que, ao meu ver, o que fica definido é que HDF tá ganhando. E aí temos uma igualdade, mais uma, Jéssica. Não só na nefrologia adulta, como na pediatria HDF, sim, tem vários benefícios. Em comparação com a hemodiálise, né? Outro que eu não tinha falado, o controle da anemia, muito melhor na pediatria também, assim como nos adultos. Sim. A dose necessária de eritropoetina é muito menor para quem está em HDF. Em parte pode ser relacionado com esses mediadores inflamatórios que a gente acaba, né, também… Sim. Né? Na HDF acaba conseguindo filtrar os inibidores da eritropoiese, que na hemodiálise convencional não conseguimos, exatamente pelo tamanho da molécula. Sim. Eu estava falando sobre as modalidades de substituição, né? Peritoneal, a hemoconvencional, a hemodiafiltração, que eu sou muito suspeita, eu sou super… Concordo com os trabalhos de que realmente é melhor e eu sou apaixonada pela hemodiafiltração. E temos também o transplante, né? Aí o transplante, ele pode acontecer antes ou depois da diálise. Quando acontece antes, é o que nós chamamos de transplante pré-emptivo. Aí o paciente que já está em segmento com o nefrologista, quando chega num clearance já mais baixo, em torno de 20, 25, a gente já acompanha em paralelo com a equipe do pré-transplante para fazer todo o preparo. Às vezes é um paciente que precisa de abordagem no trato urinário inferior cirúrgica antes de receber um novo rim, e aí vão acompanhando em paralelo. Quando chega num momento que precisa substituir, quando tem doador vivo, por exemplo, apto, é feita uma análise, chegou, né, algum familiar, está compatível, está tudo adequado, vai ser de doador vivo, consegue programar eletivamente e fazer antes de ter a necessidade de dialisar. Ou, às vezes, por algum imprevisto, ou porque não deu tempo. Às vezes o doador também precisa de algum preparo, precisa de algum ajuste na sua saúde. Eu tenho uma paciente que a mãe precisa emagrecer. Exatamente, isso que eu ia falar. Acontece, eu tenho uma paciente que a mãe se manifestou com desejo de ser a doadora, foi toda avaliada, estava tudo ok, exceto o peso. Sim. Porque se está acima do peso, ela não é uma candidata apta, porque tem risco dela desenvolver problemas de saúde secundária à obesidade. Então, foi pedido que ela perdesse o peso, foi colocado a meta, e mãe é mãe, a mãe perdeu o peso. Mãe vai atrás, né? E aí, pode programar, e esse transplante pode acontecer antes de precisar da diálise. Ou, às vezes, acontece algum imprevisto, não dá tempo e a função residual piora e essa criança começa aqueles fatores que nós falamos e precisa fazer a hemodiálise porque não deu tempo de realizar o transplante por algum motivo, às vezes até motivo externo. Aí a criança começa a dialisar e segue em paralelo com o preparo do transplante. E quando o clearance está abaixo de 15, ela pode ser legalmente inscrita na fila. E aí ela guarda um doador falecido. Isso pode, inclusive, correr em paralelo. Sim. O fato da família ter o desejo de doar não inviabiliza essa criança de ser inscrita na fila do doador falecido. Ela pode ser inscrita na fila do doador falecido e seguir com os exames do familiar que deseja doar, né? E ver o que vai acontecer primeiro, né? E aí é feito o transplante, é outra modalidade. Sim. Eu queria conversar com você, Giovânia, sobre acesso vascular. Eu vi aqui que a gente falou sobre catéter, passa Tencoff, mas a gente sabe que no adulto a gente coloca lá, a meta de diálise é
através de fístula arteriovenosa, que é um acesso que a gente chama de acesso definitivo. E para as crianças? Agora você tocou no ponto que deixa o nefrologista pediátrico de cabelo realmente em pé. É o que tira o nosso sono. Acesso para diálise em pediatria é algo bem delicado. Primeiro, tecnicamente, é mais delicado, mais difícil de ser executado, porque o vaso tem um calibre muito menor. Pequeno. Então, é um dos fatores, requer um profissional extremamente habilitado para esse tipo de procedimento. Tem que ser alguém que tenha experiência com crianças, né? E aí um outro fator que deixa a gente pensar com medo nesse acesso é que ele precisa desse acesso para o restante da vida. Diferente de um adulto, por exemplo, de 90 anos, a perspectiva de vida dele é menor do que uma criança de 9 anos. Você fala, vai precisar por mais anos, né? Ainda mais pensando que o transplante não é algo infinito, não é algo que vai durar a vida inteira. Sim. Tem uma vida útil. Então, em algum momento, ele vai precisar novamente de um acesso. Então, a primeira questão é essa. A dificuldade técnica de execução. Aí uma outra questão, em relação à fístula que você falou, toda a literatura mostra que a fístula é o melhor acesso para a hemodiálise, muito mais eficaz do que o catéter. Porém, na pediatria, nós temos algumas restrições. A primeira delas é técnica, em relação à dificuldade técnica de confecção de uma fístula. É realmente mais difícil. E uma outra que talvez seja mais difícil ainda para nós é a questão das punções. Puncionar uma criança, ainda mais que nós recomendamos, por exemplo, para preservação de crescimento, para um melhor controle metabólico laboratorial. E evitar recirculação. Uma hemodiafiltração, por exemplo, diária. Então, você pensa em puncionar uma criança todos os dias. E o calibre das agulhas, nós sabemos que não é pequeno, porque senão ele não me permite fazer o fluxo que eu preciso. Então, tem isso. Não é impossível, mas é difícil. Aqui no Brasil não temos tantos lugares com crianças pequenas com fístula. Fora a gente até tem. Aqui é mais catéter e as fístulas ficam mais para aqueles adolescentes, pré-adolescentes. Que já tem também um peso maior e acaba tendo as veias e artérias de melhor qualidade, assim, e de maior facilidade também para a realização, né? Do procedimento. E aí uma outra questão ainda em relação ao acesso, pensando nessa questão do catéter, temos que pensar que a criança vai precisar dele por longos anos, né? O risco de trombose, então, as trocas de catéter, a criança faz infecção, né? Dependendo aí de outros fatores, de fatores externos, de cuidado, pode fazer disfunção, pode fazer trombose, e aí precisar de trocar. Sabemos que quanto maior o manuseio, quanto mais trocas, mais risco de trombose, né? Então, tem essa dificuldade. Temos a dificuldade técnica com as crianças mesmo, de ensiná-los a cuidar do catéter, ter o cuidado nas brincadeiras. Eles aprendem, eles se adaptam. Mas tem essa questão também. Tem a limitação, por exemplo, do molhar, né? Por exemplo, uma piscina, um banho de imersão que a gente, né, não vai deixar que aconteça. Então, tem essas limitações, né? E acesso é realmente algo muito delicado. É um ponto nevrálgico aí para a nefropediatria. Isso, exatamente. É a pedra no sapato do nefro. E se a gente não tem um bom acesso, por exemplo, é um limitante da HDF, da hemodiafiltração, porque eu preciso de um acesso que me forneça um fluxo adequado. Que me garanta fluxo. Com certeza, né? Você trabalha com volumes aí bem importantes, né? Sim. Ok. Acho que agora é um bom momento para a gente fazer algumas perguntas da nossa audiência, tá? Para trazer essas respostas de alguém super habilitado no tema. Vamos lá. É seguro para criança com doença renal praticar esportes? Sim, é seguro e, conforme a gente já falou antes, é individualizado. Depende do tipo de patologia. Por exemplo, se é um paciente que tem um rim ectópico pélvico, é uma criança que a gente tem que tomar mais cuidado com a atividade física, porque os rins que estão, né, deslocados do local original têm um maior risco de trauma, maior risco de hemorragia se sofrer um trauma. Outro limitante, se é uma criança renal crônica que dialisa, tem que ter cuidado com o catéter. É um esporte que vai movimentar, que vai mexer esse catéter, então tem que ter cuidado. Mas ele pode, claro,
de acordo com a avaliação cardiovascular dele. Então, assim, tem que ser uma criança, tem que ter sido avaliado pelo cardio, ele não tem limitantes, né, do ponto de vista cardíaco. Aí a gente vai fazer as orientações, mas as nossas crianças participam da educação física, podem participar com essas ressalvas. Sim, eu acho que acaba sendo até um termômetro para saber se a criança está indo bem, né? Sim. Porque quando ela está ali no conservador, ela vai amuando, como diria Sim. minha avó, né? Um dialeto bem de antigo. Ela vai ficando cada vez mais amuadinha, começa a dialisar, começa a limpar o sangue, vai ficando mais… Volta a ficar arteira. Vai ficando arteira. Então, assim, como diriam os antigos, né? Criança arteira tá indo bem, né? Se começa a ficar muito quietinha também, a gente tem que ir atrás de saber o que tá acontecendo, né? Sim. Ok. Próxima pergunta é: como controlar a ingestão de líquidos em uma criança com insuficiência renal? Eita, pergunta difícil, hein? Difícil! Essa daí é difícil até para adulto. Antes de responder essa pergunta, eu vou falar para você que mandou essa pergunta. Eu vou te contar um exemplo que eu vi na minha residência de nefrologia. E aí você vai ver o quão difícil é isso. Quando eu era residente de nefro, nós tínhamos um paciente do conservador. Essa criança tinha doença renal crônica, né? Estava em segmento. E a mãe contou pra gente que ele era pequenininho, ele não alcançava a pia, o filtro para pegar a água. A mãe pegou ele bebendo água do vaso sanitário. Meu Deus! Então, essa resposta é muito difícil. Mas vamos lá, é possível, né? Primeiro, eu acho que o primeiro fator é a conscientização desse paciente. A gente tem que pensar isso, eu gosto de enfatizar com os meus pacientes, que mesmo eles sendo crianças, eles têm participação ativa no tratamento deles. Eles são o fator importantíssimo e primordial nesse tratamento. É por eles que nós estamos fazendo tudo isso, né? Exatamente. Então, tem que conscientizá-lo, independente da idade. Tem que mostrar para ele que ele agora vai precisar de uma readequação, que se ele ingere mais água, no caso das crianças já em diálise, se ele tem uma diurese residual muito reduzida, a restrição é importantíssima, porque se ele ganha muito líquido, a probabilidade de passar mal durante as sessões é alta. Muito então, grande. Tem que conversar com essa criança, mostrar isso para ele e monitorar. Não vai ter jeito, né? Vai ter que monitorar, vai ter que ficar o mais perto possível. Se é uma criança que tem uma restrição muito acentuada, não deixar a água totalmente disponível para ele, mas vocês viram aí que não deixar disponível não é 100% de sucesso. Né? Claro que a gente vai fazer as estratégias assim, tipo, colocar o filtro numa altura que ele não consiga alcançar, né? Fechar os registros, né? Das torneiras e tal. Mas essa daí foi inesperada. Inesperada. Ok, vamos lá para nossa próxima questão. Falando sobre líquidos, eu acho que os adultos também a gente tem uma certa dificuldade, viu? Em manejar líquido em adulto. Ok, terceira pergunta é: como lidar com o cansaço e a fadiga? Eu creio que essa pergunta foi relacionada aos familiares que apoiam a criança? Eu acho que sim, né? Não, ou acho em que a relação ao cansaço e a próprio fadiga paciente. em relação ao próprio paciente. Talvez ali naquela boquinha do conservador ali, né? Eu acho que é mais válido você iniciar uma terapia de substituição de forma precoce. Sim. Do que deixar chegar num estágio de fadiga extrema, de apatia. Caquexia também. Caquexia. Depois, para correr atrás de tudo isso, é muito mais custoso, é muito mais difícil do que você iniciar antes. Então, assim, eu opto por começar antes que chegue nesse ponto, para que não seja mais deletério, né? E como lidar com uma boa diálise. Então, se é um paciente que está extremamente apático, que se está muito fadigado, com certeza ele está muito urêmico. Se ele já está em diálise, rever a diálise dele. Exato. Rever a prescrição com o nefro que acompanha. E atrás de indicadores também, né? Sim. Ver como é que tá a anemia, como é que tá com a TV, e aí, o que tá rolando? Eu particularmente sugiro trocar para HDF. Troca de método! A HDF, eu sou realmente apaixonada e eu vi na prática, inclusive pediátrica, a mudança de ganho pondero estatural, ou seja, de peso e estatura, descrita nos trabalhos, eu tive o privilégio de ver na prática e realmente é assim, apaixonante de ver a eficácia da terapêutica. E ver
o paciente disposto a sair da máquina, apto para já começar a bagunça. Ali mesmo. Ótimo. Isso. Ótimo. Bora, Termômetro crianças. da avó, Isso. apitando que tá lá em cima. Bora, crianças, bagunçar. Isso. Bom, eu acho que também quando a gente fala assim de vamos tratar cansaço e apatia, a gente também tem que ter um vínculo muito bem estabelecido com a mãe, com a cuidadora, com a Sim. família, né? Para que elas também tragam esse feedback. Porque às Sim. vezes você pergunta para uma criança, né? Assim, você tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá sempre tudo bem, né? Eles não têm muito parâmetro, Sim. mas é importante você estabelecer esse vínculo bem coeso com a mamãe, com o papai e tudo, para que no momento em que for necessária a substituição, não seja nenhum bicho de 7 cabeças também, não crie todo aquele, olha, era um momento que a gente já estava aguardando, Sim. que a gente já estava numa construção de um aprendizado em relação a isso, porque agora somos todos, né, uma família em hemodiálise ou hemodiafiltração ou em qualquer outro método de substituição. Você ter falado isso me fez pensar. Muito importante a gente falar sobre a terapia de substituição para doenças que nós sabemos que vai evoluir para a necessidade de substituição, é questão de tempo. Eu acho que é muito válido a gente falar desde o início. Porque quando chegar esse momento, aquela família já está familiarizada. Não tem o elemento surpresa, não né? Não tem. Eu vejo isso na prática. Faz muita diferença. Eles já estarem sabendo que a sua patologia vai te levar para terapia de substituição renal. Isso vai demorar, em média, X anos, ou às vezes não sabemos, mais, às vezes menos. Mas vai te levar. E aí, eles vão digerindo gradualmente essa notícia e fica, quando chega o momento, é muito mais fácil. Sim. Muito mais. Acho que a gente vai passando por esses momentos, né, que a gente chama de estágios do luto, porque de Sim. qualquer forma, acaba sendo interpretado dessa forma. E quando você tem mais tempo, talvez você dilui essas estações, esses estágios do luto, para que no momento que seja realmente necessário não tenha tanto problema. Sim. Né? Ok. A quarta pergunta é: minha criança precisa evitar sal? Depende, que criança é essa? Se é uma criança hipertensa, importantíssimo que a dieta dela seja hipossódica, ou seja, com pouco sal, né? Dependendo da patologia, mais importante ainda, a dieta normossódica ou até um pouquinho menos é benéfica para todos, até para quem não tem doença renal, né, de nenhuma espécie. Então, é importante ter uma dieta saudável do ponto de vista de sal. Nós, brasileiros, temos a tendência a ter uma dieta mais picante no sal, né? Então, é importante controlar. E algumas doenças específicas, mais ainda. Se é um renal crônico e é importantíssima a dieta com pouco sal. Se ele come muito sal, vai gerar mais sede, ele vai ingerir mais líquido, Aumenta o ganho interdialítico. Aumenta. E aí vai ficando uma diálise de pior qualidade, às vezes uma Sim. diálise de difícil manejo, instabilidade hemodinâmica pode acontecer, às vezes essa criança pode acabar tendo até algum grau de congestão. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Às vezes a gente tem que falar um não, Sim. né, para poder dizer outros sims lá na frente. Então, eu sei que é horrível, né, enxergar por esse lado, né, de dizer não para a criança, mas com certeza nenhuma mãe vai dizer um não se não for pro bem da criança, com certeza. E nossa quinta e última pergunta é: como posso ajudar o meu filho emocionalmente com a diálise? Ótima pergunta. Isso me fez lembrar da importância da equipe multidisciplinar no tratamento do paciente renal crônico, não só pediátrico, do adulto também. É importantíssimo um segmento com psicoterapia, para que essa criança tenha tempo e ferramentas para digerir toda essa notícia, toda essa informação, para que ela consiga se adaptar a essas novas adequações, porque inevitavelmente essa criança vai se comparar com os amiguinhos da escola, por que ele pode, eu não posso, por que ele pode tomar muita água, eu não posso, por que eu queria comer o que ele está comendo, mas não posso. Então, a terapia eu acho que é uma ferramenta muito importante. A família também precisa desse apoio profissional, para que a família tenha um ambiente adequado para que essa família receba orientação de quais ferramentas usar com essa criança. Então, eu acho muito válido que seja feita a terapia e que a família também participe disso.
Inclusive, a gente tem que lembrar que as mães, as mulheres, são as principais cuidadoras dessas crianças. E o principal fator para uma criança feliz é uma mãe feliz. Então, mãezinhas também se cuidem, tanto da saúde física quanto da saúde mental, para que vocês possam apoiar os seus filhos nesse momento, que com certeza não é um momento fácil, mas ele com certeza vai procurar em você esse apoio. E é bom estar todo mundo bem, para a gente continuar investindo nesse cuidado de saúde desses nossos pequeninos, né? Sim. Um tema super relevante que nós tivemos a oportunidade de discutir com a Giovânia Eringe. Giovânia, foi um prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada a toda a equipe aí do Hemodiálogos e muito obrigada a você que nos assiste aí. Gente, foi um prazer tê-los aqui conosco. Esse foi o Hemodiálogos, o podcast de saúde da NefroStar. Eu, Jéssica, convido vocês a nos acompanhar tanto no @NefroStar quanto se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Nós temos episódios toda semana, saem às quartas-feiras. E é claro que muitos temas que a gente abordou aqui, que foram muitos, né, podem ser vistos aí na nossa timeline. Então, dá uma olhadinha também nos que estão aí para cima, tá bom? Espero vocês na próxima semana. Tchau!